Bom, então estamos de volta aqui no nosso curso de atualização em terapia intensiva. Meu nome é Luciano Azevedo, eu sou professor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e sou um dos coordenadores do curso de vocês. Essa aula nós vamos discutir os principais aspectos da reposição volêmica e do uso de drogas vasoativas. Então, antes da gente comentar sobre reposição volêmica e droga vasoativa, vamos discutir um pouco primeiro do que é o estado de choque, para que a gente possa saber por que a gente usa reposição volêmica e por que a gente usa droga vasoativa para esses pacientes. Óbvio que vocês já tiveram alguma discussão sobre isso nas outras aulas que compõem esse módulo de hemodinâmica e de choque. Mas sempre é bom lembrar que choque nada mais é do que a síndrome de comprometimento da oxigenação e da perfusão dos tecidos. Por quê? Então existe um desequilíbrio entre a oferta ou aporte de oxigênio e o consumo de oxigênio nos pacientes em choque. Existe essa alteração, então existe esse desbalanço entre a quantidade de oxigênio que chega nas células e o oxigênio que é consumido. Isso pode acontecer porque existe uma diminuição absoluta ou relativa no aporte de oxigênio, ou porque os tecidos estão sendo perfundidos de forma ineficaz, ou ainda você tem uma utilização inadequada desse oxigênio que está sendo distribuído. Ou seja, existem vários motivos pelos quais o paciente pode evoluir com estado de choque. Ele pode até ter uma quantidade de oxigênio que chega na célula adequada, mas por bloqueios dentro da célula, bloqueios intramitocondriais, esse oxigênio que chega lá, ele não é absorvido, ele não é utilizado de forma adequada, e o paciente entra num regime de anaerobiose e entra então em disfunção orgânica e acaba morrendo muitas vezes, 50%, 60% das vezes, por causa dessa alteração hemodinâmica. Então esse é um slide interessante que sugere, que demonstra como é que funciona o tratamento dos estados de choque. Então vamos perder um tempinho discutindo esse slide aqui. O choque nada mais é do que, como eu disse, um desbalanço entre a oferta e o consumo de oxigênio. A oferta, ela depende do débito cardíaco e da quantidade de oxigênio que tem no sangue arterial. O débito cardíaco nada mais é do que a frequência cardíaca multiplicada pela contratilidade do paciente, ou seja, quantidade de vezes que o coração contrai, multiplicado pelo número de vezes que esse coração bate. Então, o débito cardíaco é um aspecto que a gente pode tratar para melhorar a quantidade de oxigênio que chega para os tecidos. Como é que a gente pode melhorar a quantidade de oxigênio que chega para os tecidos? A gente pode melhorar o débito cardíaco através de influência na contratilidade, na pós-carga, na pré-carga e na frequência cardíaca. A pré-carga nada mais é do que a quantidade de sangue que chega ao coração do paciente, ou seja, o retorno venoso. Era praticamente isso, não é completamente isso, mas é praticamente. Então a pré-carga seria o retorno venoso, a quantidade de sangue que chega ao coração do paciente, e se eu dou fluido, eu supostamente, alguns tipos de droga vasoativa, como a adrenalina, por exemplo, eu contraio esse retorno venoso e eu melhoro a pré-carga. Consequentemente, eu melhoro o débito cardíaco do paciente. Se eu dou uma dobutamina, uma droga que melhora a contratilidade, eu melhoro a contração sistólica do coração, melhoro o inotropismo e melhoro, consequentemente, a função cardíaca desse paciente. Se o paciente está bradicárdico ou taquicárdico demais, eu posso tentar ajustar a frequência cardíaca para melhorar o débito cardíaco. Então eu posso, num paciente com 180, 200, 220 de frequência cardíaca, eu posso melhorar essa frequência cardíaca dele, diminuindo essa frequência através de antiarrítmicos ou de alguns tipos de terapia específicas. Ou num paciente que está muito bradicárdico, isso já foi discutido na aula de bradiarritmia, eu posso melhorar a frequência cardíaca dele, aumentando isso às custas de droga ou de marca-passo. Tudo isso para melhorar o quê? Para melhorar o débito cardíaco do paciente. Para melhorar a frequência cardíaca vezes o volume sistólico dele. Melhorar o débito cardíaco do doente. Outras intervenções que eu faço para tratar um paciente em choque são sangue, por exemplo, se ele está anêmico, dou oxigênio para esse paciente. Então tudo isso é para quê? Para melhorar o conteúdo arterial de oxigênio. Então a quantidade de oxigênio que está no sangue tem o oxigênio que está dissolvido na hemoglobina e o oxigênio que está solto no plasma. Então, dissolvido ligado na hemoglobina e o oxigênio que está dissolvido no plasma. Então vejam que quando eu dou hemoglobina, quando eu dou concentrado de hemácia para o paciente, eu melhoro, teoricamente, esse oxigênio que está ligado à hemoglobina. Então eu melhoro o conteúdo arterial de oxigênio. E com isso eu melhoro o débito cardíaco, com isso eu melhoro a oferta tecidual de O2. Por que eu quero melhorar a oferta tecidual de O2?
para evitar que o paciente caia nesse ponto aqui, que é o ponto de anaerobiose, onde eu começo a ter metabolismo anaeróbio, eu começo a ter produção de lactato e eu começo a ter disfunção orgânica. Então vejam que eu tenho uma determinada oferta de oxigênio, e aí, por algum motivo, um choque cardiogênico, um choque hipovolêmico, essa oferta cai, por exemplo, era 600, ela cai para 400. Eu ainda estou aqui na fase de platô da curva de oferta e consumo de oxigênio. Ou seja, eu mantenho o meu consumo de oxigênio igual, porque às custas de uma maior extração de O2. A célula nota que a oferta tecidual de oxigênio diminuiu e ela começa a extrair mais oxigênio para manter o meu consumo de oxigênio dentro da faixa normal para evitar a anaerobiose. Se, por exemplo, eu caio de 400, eu continuo sangrando ou eu continuo com um choque cardiogênico, com um infarto do miocárdio, e eu caio de 400 para 200, eu cheguei num ponto aqui onde eu não consigo mais aumentar a extração de oxigênio. Eu estou no nível de extração máxima de oxigênio. E aí o consumo ele vai ser dependente da oferta. Quanto mais cair a oferta, menos vai ser o consumo de O2. E aí eu entro num regime de déficit de oxigenação, num regime de metabolismo anaeróbico e, consequentemente, de acúmulo de lactato, de disfunção orgânica e de mortalidade dos pacientes. Então, demonstrando que a gente deve intervir no paciente em choque, idealmente quando ele está na fase de platô da curva, antes dele, no paciente com disfunção circulatória, antes dele desenvolver déficit de oxigênio, antes dele desenvolver metabolismo anaeróbico, antes dele aumentar o lactato, ou seja, o mais precoce possível, para a gente evitar a disfunção orgânica e evitar a má evolução desses pacientes. Alguns aspectos importantes sobre manejo do choque, droga vasoativa e fluido. Então, o dado da volemia é um aspecto bastante interessante que deve ser mencionado. O que é a volemia? Nada mais é do que o volume de sangue contido no sistema cardiovascular. Ou seja, a volemia num adulto ele é 7% do peso corpóreo e é 5 litros. O retorno venoso ele é um dos principais determinantes desse débito cardíaco. Um dos principais determinantes dessa volemia é exatamente o retorno venoso. Ou seja, quando a gente dá fluido para o paciente, a gente melhora a volemia, a gente melhora o retorno venoso dele e a gente consegue melhorar a função cardiovascular, mesmo que seja de forma transitória. Então existe uma discussão se os fluidos melhoram o sistema cardiovascular de forma persistente, mas aparentemente os fluidos melhoram o sistema cardiovascular de forma transitória. O que a gente quer então em relação à melhora do débito cardíaco quando a gente avalia a volemia do paciente? A gente quer basicamente lembrar vocês da curva de Starling. O que é a curva de Starling? O que é a lei de Starling? É a capacidade do coração de se adequar a mudanças na volemia, aumentos do retorno venoso, aumentando a sua fibra, estirando a sua fibra e aumentando a sua contratilidade até um determinado ponto, onde ele chega no máximo da sua contratilidade, ele não consegue contrair mais, e aí o paciente passa a apresentar efeitos deletérios de infusão adicional de fluido. Tá? Então vejam que essa volemia, a gente precisa entender direito como é que funciona isso. Vejam que para uma determinada pré-carga, digamos aqui que eu tenha com 3 milímetros de mercúrio e eu passe para 7 milímetros de mercúrio, eu vou aumentar o meu débito cardíaco de forma bastante significativa. Ou seja, um aumento de 4 milímetros de mercúrio aumentou o meu débito cardíaco de forma bem significativa, como vocês estão vendo aqui. Só que se eu tiver com 11 milímetros de mercúrio de débito cardíaco e passar para 15 milímetros de mercúrio, ou seja, o mesmo aumento de 4, se eu tiver numa fase de platô da curva de Frank-Starling, eu não vou ter um aumento significativo do meu débito cardíaco, mesmo aumentando os mesmos 4 milímetros de mercúrio da minha pré-carga. Ou seja, o nosso objetivo quando a gente dá fluido para um paciente em disfunção hemodinâmica, em disfunção cardiovascular, é melhorar ou achar o paciente que está na fase de platô, ou na fase de ascendente da curva de Frank-Starling, e fugir do paciente que está na fase de platô. Por quê? Porque na fase de platô, quando eu dou fluido, eu não aumento o débito cardíaco do meu paciente e eu tenho efeitos deletérios da reposição volêmica do tipo congestão pulmonar, edema tecidual e por aí vai. Então, quando eu quero dar fluido, eu preciso saber direitinho ou tentar descobrir em que fase da curva do Frank-Starling o paciente está.
se ele está na fase ascendente ou está na fase de platô. Se ele estiver na fase ascendente, o meu efeito do fluido, consequentemente, vai ser melhorar o débito cardíaco do paciente, muito provavelmente. Se ele está na fase de platô, eu posso dar fluido para ele e ele não vai melhorar o débito cardíaco de forma adequada. E o que é então essa tal de reposição volêmica? Então, cada vez mais, a gente tem discutido se um paciente de terapia intensiva, se um paciente grave deve receber muito fluido, pouco fluido, balanço hídrico deve ser positivo, balanço hídrico deve ser negativo. Então existe uma grande discussão a esse respeito no contexto da terapia intensiva. Então a gente sabe que essa discussão entre se um paciente deve receber muito fluido, pouco fluido, qual é o momento, como deve ser administrado esse fluido, cada vez mais ela é preponderante nas unidades de terapia intensiva no atendimento ao paciente grave. E é isso que a gente vai tentar abordar quando a gente fala aqui um pouco da reposição volêmica. Por que a gente dá fluido para o doente? Qual é o objetivo de dar solução cristalóide, colóide, etc. para um paciente de UTI? Restaurar a perfusão tecidual, normalizar a produção de ATP, corrigir essa hipovolemia absoluta ou relativa e tentar melhorar o débito cardíaco através do aumento da pré-carga, como eu comentei com vocês, através do ajuste da equação ou da lei de Starling, né, da curva de Frank-Starling. Então vejam que o nosso objetivo é tentar melhorar a volemia do paciente, melhorar o metabolismo oxidativo e normalizar a produção de ATP, evitar que ele entre naquela fase de metabolismo anaeróbio do choque, como eu comentei previamente. Então, o que é um bolus de fluido? É uma administração intravenosa de fluido rápido. Reposição volêmica, ela pressupõe que seja uma administração rápida de fluido. E para isso, a gente precisa contar com acessos venosos que sejam de grosso calibre. Então, existe uma lei da física que explica que é melhor você usar uma veia periférica com um catéter grosso e de tamanho curto, que com isso você consegue uma infusão mais rápida do fluido, do que você usar um catéter de comprimento maior e mais fino. Com isso você consegue uma infusão de fluido mais lenta. Então, idealmente, para dar fluido para um paciente grave, você deve ter um catéter de grosso calibre, como por exemplo, e um catéter de tamanho curto, como por exemplo um acesso venoso periférico. Isso para que você consiga administrar esse fluido em até 20, 30 minutos, 15 minutos aproximadamente. Quais são, então, os efeitos indesejáveis da administração de pouco ou muito fluido? Então, vejam que a curva de complicações no paciente em termos de reposição volêmica, de uso de fluidos, é uma curva em U. Então, se você usar pouco fluido, o paciente tem mais complicação. Se você usar muito fluido, o paciente tem mais complicação. Então, a taxa ótima de administração de fluido é uma taxa que nem é fluido de menos, nem é fluido de mais. E muitas vezes é difícil, no manuseio do paciente grave, saber quando é o fluido de menos e quanto é o fluido de mais que esses pacientes devem receber durante o tratamento da sua doença grave. Por quê? O uso inadequado de fluido, ou seja, o que o autor está chamando aqui de hidrofobia, pode gerar hipóxia tecidual, pode gerar disfunção renal, pode gerar eventos cardiovasculares, né, metabolismo anaeróbio, disfunção orgânica e óbito dos pacientes. Só que se você der fluido demais para o paciente que não precisa, ou seja, a hidrofilia, o uso excessivo de fluido pode causar também tempo de permanência no ventilador mais prolongado, pode causar insuficiência renal, então tem estudos mostrando que o uso excessivo de fluidos causa insuficiência renal, pode causar sobrecarga volêmica, edema tecidual, úlcera de decúbito e outras complicações relacionadas à sobrecarga de fluido. Então vejam que fluido de menos é ruim, fluido de mais também é ruim, então o melhor é chegar num patamar de otimização que não seja demasiado nem insuficiente. Existe toda uma história por trás do uso de soluções para reposição volêmica. Então, desde o uso de sal e água para tratar pacientes com cólera nos anos de 1830, até a descoberta da solução de ringue lactato para tratar de criança com gastroenterite, até durante a Segunda Guerra Mundial, fracionamento de sangue durante o ataque a Pearl Harbor, para tratar os pacientes com queimadura com albumina. E hoje a gente sabe que a reposição volêmica, a utilização de fluidos, é a intervenção mais comum, mais ubíqua dentro da terapia intensiva do atendimento ao paciente grave. Todo mundo pede em algum momento para instalar um soro fisiológico ou instalar uma solução de ringue lactato naquele paciente que não urina
ou naquele paciente que está hipotenso, ou naquele paciente que está com PVC baixa, ou naquele paciente que você julga que está clinicamente desidratado. Só que existem alguns comentários importantes em relação à reposição volêmica. A gente não considera que fluido seja um remédio, a gente não considera que fluido seja uma droga, mas ele o é. Fluido, então, é uma droga que tem modo de usar, posologia, efeitos colaterais, indicações, benefícios e malefícios. Então a gente deve tratar o fluido como qualquer droga que a gente dá. A gente deve tratar o fluido como dobutamina, como aspirina, como streptokinase, como qualquer droga que a gente dá para um doente grave, para um doente dentro da terapia intensiva. Então isso é sempre importante. Sempre que vocês forem pensar em administrar fluido para um paciente de UTI, vejam se ele realmente necessita, pensem qual é a melhor solução que deve ser administrada para esse paciente, qual é o possível efeito deletério que isso vai causar e reflitam antes de administrar uma alíquota de fluido para o seu paciente grave.